Pessoal, professor Alexandre Lobão, vamos à nossa revisão de matemática do nono ano. O conteúdo dessa revisão são os produtos notáveis, suas fatorações e equações do segundo grau. Ok, pessoal? Vamos começar. Bem, pessoal, eu listei aqui os principais produtos notáveis, tá? Só os principais, ok? Alguns vistos e outros não. Então vamos lá. O primeiro produto notável que eu coloquei aqui foi o quadrado da soma de dois termos, que é o nosso A mais B ao quadrado, né? O quadrado da soma de dois termos. Esse produto notável, né, desde o oitavo ano ele é visto, então é sempre o quadrado do primeiro termo mais o dobro do produto dos dois termos mais o quadrado do segundo termo, né? Quadrado é diferente dos termos, mesmo esquema, a única diferença é que, como aqui é um menos, o sinal do meio é um menos, esse último aqui fica sendo mais porque menos ao quadrado dá mais, né? O produto da soma pela diferença dos termos é o produto de uma soma pela uma diferença de dois termos. Sempre é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Produto de Steven, né? Steven, que eu gosto de chamar de Steven, mas vamos lá. Você vai ter um produto, né? Sempre você tem um termo aqui semelhante nos dois, no caso aqui eu coloquei o x, tá? Depois você vai ter dois termos aqui, mais A e mais B, tá? Lembrando que pode ser um mais e um menos, isso vai depender muito das expressões. O resultado vai ser sempre o primeiro termo ao quadrado, esse termo primeiro aqui multiplicando a soma dos outros dois, então, ou como a gente fala, né, soma desses dois termos, mais o produto desses dois termos. Tá? Então, x ao quadrado, no caso do meu exemplo aqui, mais a mais bx, a soma, né? Isso aqui a gente chama de soma, mais a vezes b, que é o produto dos dois termos que vem aqui. Tá bom? O produto da soma de três termos, tá? Nós não falamos muito sobre ele, vai ser a mais b mais c ao quadrado, que é a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado, mais duas vezes o produto dos termos 2 a 2. Então, o a com b, o a com c e o b com o c. Aqui é o cubo da soma de três termos, tá? Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E o cubo da diferença de dois termos, tá bom? Muito parecido, a única diferença é que aqui é negativo, tá? Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro e o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Toda vida que o b tem expoente ímpar, né, o número fica negativo, tá? O menos aqui na frente. Quando o expoente é ímpar, o b fica negativo. Ok? Vamos adiante. E a fatoração, pessoal, nós temos aqui alguns exemplos, tá? Fator comum, como já foi falado anteriormente, né? Os três termos têm que ter alguma coisa em comum, senão seria fator comum, né? Esse elemento que pode estar em comum pode ser um número, pode ser uma letra, ou pode ser um sinal, ou pode ser tudo junto, né? Letra, número com sinal, tá bom? O agrupamento, que eu costumo falar, é um fator comum parcelado, né? Você vai fazer em parcelas ou em grupos, tá bom? Um grupo vai ter uma coisa em comum, o outro grupo vai ter outra letra em comum, e aí no final os dois grupos vão ter alguma coisa em comum. A diferença dos quadrados nada mais é do que a volta do produto da soma pela diferença. O trinômio quadrado perfeito seria a volta do quadrado da soma de dois termos e o quadrado de diferença. Né? Quem sabe vir nesse sentido tem que saber voltar. Ok? A fatoração do Steven, você vai ter que imaginar dois números que somados deu o termo que multiplica x e que multiplicado deu o termo independente. E esses números ficarão somando o x. Esses dois vocês não viram ainda, tá? A soma de dois cubos e a diferença de dois cubos. Nós vamos estudá-los posteriormente. Vamos a alguns exemplos, ok, pessoal? Bem, quando o problema fala simplifique a expressão, ele quer que você resolva essa expressão, tá bom?
Então, nós vamos resolver. Isso aqui é um produto notável, isso aqui é uma multiplicação. Você vai fazer calmamente. Olha, que produto notável é esse? É o quadrado da soma de dois termos. Então, eu sei que é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Certo? Só que ainda tem essa outra multiplicação aqui. Quando você tem um número negativo multiplicando alguém ou alguma coisa, né, você tem que trocar o sinal. Tá? Então, eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui e trocar o sinal. Tá bom? Então, aqui vai ficar menos x vezes menos x, dá menos x ao quadrado. E menos x vezes mais 10 vai dar menos 10. Resolvendo esses produtos notáveis que eu poderia ter feito na passagem anterior, tá? Aqui vai dar mais 10, aqui vai dar mais 25, menos x ao quadrado menos 10x, esquecendo de colocar o x. E aí você cancela esse com esse, cancela este aqui com esse, sobrando apenas 25. Resposta certa, letra A. Vamos ao próximo. Próximo, né? Resolvendo os produtos notáveis da expressão e simplificando, encontramos como resultado o polinômio. Então, resolva, simplifique e veja o que dá. Então, nós temos aqui, pessoal, dois produtos notáveis. Tá? Aqui nós temos o produto da soma pela diferença, só que ele colocou a diferença primeiro, não faz diferença, já que a multiplicação é comutativa. E aqui nós temos o quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos resolver independente, né, cada um. Vou resolver esse aqui, que é o produto da soma pela diferença, que dará o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, 4x ao quadrado menos 25. O segundo é 2x menos 5 ao quadrado, que vai dar também o quadrado do primeiro, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 4x ao quadrado menos 20x mais 25. Agora, cuidado, ó, que você vai fazer esse primeiro produto menos o segundo produto. Então, você vai fazer esse primeiro produto notável aqui menos esse segundo produto notável. Cuidado, por quê? Porque você deve repetir aqui e vai colocar um menos na frente do parênteses, tá? Se você não colocar esse menos na frente do parênteses, você pode errar, porque aí você vai trocar o sinal só do 4x ao quadrado. E não é para trocar só do 4, é para trocar do 4, do 20 e do 25, tá? Cancelando aqui os termos que são opostos, ó, esse corta com esse. O menos 25 não vai cortar com o menos 25, ele tem sinais iguais, tá? Isso aqui vai ficar 20x menos 50. Resposta certa, letra B de embora, embora. Próximo, para a questãozinha do Aprendiz de Marinha 2015. O produto notável. Então, nós estamos misturando aqui o que aprendemos com o produto notável com o que aprendemos com radiciação, tá? Com raízes. Então, por mais estranho que pareça, esse aqui é o produto de uma soma por uma diferença. Então, o resultado será o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Raiz de 3 ao quadrado me dá raiz de 9 e raiz de 2 ao quadrado me dá raiz de 4. 3 menos 2, resposta 1, letra B. De bora de novo. Próxima questão, também uma questão simples, com uma expressão aí onde você vai ter que encontrar, né, o polinômio resultante. Você vai reduzir cada um. Como eu já faço, né, eu prefiro fazer os produtos notáveis à parte e depois jogo aqui na expressão os resultados. O primeiro produto notável seria A mais 1 vezes A menos 1, que dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? O segundo produto notável é A menos 1 ao quadrado, que utilizando a regrinha do produto notável, do quadrado da diferença dos termos, dará quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai ficar a ao quadrado menos 2a mais 1. Voltando para a nossa expressão, eu vou substituir cada um que eu resolvi dentro de um parênteses, tá bom? Para não criar dúvidas. Então, o primeiro deu isso aqui, mais 5 vezes o segundo, que deu esse resultado aqui. Aí depois tem mais 5a menos 1, e depois tem mais 1, correto? Vamos lá agora resolver as multiplicações que ficaram aqui para ser resolvido nessa segunda passagem. Esse menos 5 vai multiplicar todo mundo. 5 ao quadrado menos 10a mais 5. Esse 5 vai multiplicar aqui os dois também. Vai ficar 5a menos 5 mais 1. E aí você procura termos semelhantes para somar. 2 ao quadrado com menos 5 ao quadrado vai dar 6a ao quadrado. Menos 10 com mais 5 vai dar menos 5a. E esse mais 5 corta com esse menos 5, esse menos 1 corta com esse mais 1. Então vai ficar a resposta final 6a ao quadrado menos 5a. Vamos para a próxima. Mais uma questão de escreva um polinômio na forma mais simples. Se é para escrever na forma mais simples, é para você resolver os produtos notáveis, tá bom? Novamente, nós temos aqui um quadrado da diferença, um produto da soma pela diferença e mais um termozinho aí, um monômio simples, tá bom? Como é que eu vou fazer? Do jeito que eu faço todos. Eu vou fazer separadamente o x e y menos 1 ao quadrado, escrevendo o quadrado do primeiro termo, sempre que o termo for formado por dois elementos, né, duas letras ou número de letras, não esquecer de colocar o parênteses, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai dar x ao quadrado, y quadrado, menos 2xy mais 1. O segundo produto notável é o produto da soma pela diferença. 1 menos xy vezes 1 mais xy. Isso vai me dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha o parênteses aí de novo. Então aqui vai dar 1 menos x ao quadrado y ao quadrado. E aí eu volto para a expressão e vou resolver. O primeiro é x2y2 menos 2xy mais 1. Fechou? Menos, né? Esse menos aqui. O próximo, 1 menos x2y2. Fechou? Mais 2xy. Resolvendo ou eliminando os parênteses, vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2xy mais 1. Aí aqui vai ficar menos 1 mais x ao quadrado, y ao quadrado. Por quê? Porque esse menos vai trocar os sinais, mais 2xy, tá? Então, dá para ver que esse cancela esse, que esse cancela esse. Então, o que foi que sobrou? Sobrou 2x ao quadrado e y ao quadrado. Tranquilo? Vamos ao próximo. Questão do IF de Minas Gerais, né? Se x e y são dois números reais positivos, então m é igual a x raiz de x de y sobre x mais y raiz de x sobre y, equivalente a. Ou seja, você tem que resolver esse produto notável e ver qual é o resultado que vai ficar mais parecido com isso aí, tá bom? Como é que eu faço isso? Com muito cuidado, já que tem potências e raízes, tá? Então vamos lá. Vou pegar o x, raiz de y sobre x, e vou elevar ao quadrado. Que daí é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é esse aqui, vezes o segundo, que é esse aqui, mais o quadrado do segundo. Então, vou ficar com y mais raiz de x sobre y, tudo isso ao quadrado. Ok, pessoal? Vamos lá. Como é que eu faço isso aqui ao quadrado? O x vai ficar ao quadrado e o raiz, cada um deles vai ficar elevado ao quadrado. Mais. Isso aqui como é que eu faço?
os números que estão fora você multiplica. Então fica 2xy. E os números que estão dentro da raiz você também multiplica, tá? O y vai multiplicar o x. E lá embaixo o x vai multiplicar o y. Mais. Aqui vai ficar a mesma coisa, o y ao quadrado e o x ao quadrado sobre o y ao quadrado. Ok? Vamos lá ver se vai caber aqui. Agora vamos lá, um monte de corte. O x ao quadrado, vou repetir. Dentro da raiz, tinha x ao quadrado e y ao quadrado. Você quer ficar y sobre x, tá bom? Mais 2 vezes xy. Dentro da raiz, ó, esse corta com esse corta com esse. Vai sobrar 1. Ok? Mais o y ao quadrado aqui. E vai acontecer nesse segundo muito parecido com o primeiro, né? Esse aqui vai cortar com esse e esse aqui vai cortar com esse. Então, esse aqui vai ficar x sobre y. Ok, pessoal? Bem, continuando aqui, eu repeti aqui o que eu tinha, tá? E agora eu vou fazer uma multiplicaçãozinha aqui, ó. Vou fazer isso aqui é uma multiplicação. Vou mudar de cor aqui agora. Isso aqui é uma multiplicação que eu tenho que fazer. Isso aqui é uma multiplicação que eu tenho que fazer. Isso aqui é uma multiplicação que eu tenho que fazer, tá bom? Então, a multiplicação ali em cima ficaria, ó, x ao quadrado y sobre x. Mais 2xy. Mais x vezes y ao quadrado sobre y. Nesse aqui, dá para simplificar o x, tá? Então, fica xy. Aqui não dá para fazer mais nada. Aqui, nesse segundo aqui, dá para simplificar o y. Né? Então, vai ficar xy também, ok? E aí, você soma xy mais 2xy mais xy, eu vou ficar com 4xy. Resposta certa, letra C. Vamos continuar. Bem, questão do IFRGS, né, Federal do Rio Grande do Sul, de 2016, fala que x mais y igual a 3 e x vezes y é igual a 1, qual é o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado? Tá? Muita atenção aqui. O que é que eu vou fazer? Pessoal, fazer x ao quadrado mais y ao quadrado não é só pegar o x mais y e elevar a 2 e ficar com 13 ao quadrado, não, tá? Por que não? Porque esse número não gera esse. Ou vice-versa, né? Se você, eu vou pegar isso aqui e elevar ao quadrado e isso aqui ao quadrado, que é o que nós iremos fazer. Por quê? Porque aqui estão ao quadrado. Então, eu vou pegar o x mais y, vou elevar ao quadrado, e vou pegar o 13 e vou elevar ao quadrado. A regra é o que você faz no primeiro membro, você deve fazer no segundo membro da igualdade se manter, tá bom? Quando eu elevo isso aqui ao quadrado, eu vou ficar com x ao quadrado, beleza. Só que aqui eu vou ficar com mais 2xy, mais y ao quadrado, porque isso aqui é produtos notáveis. E 13 ao quadrado, 169. Beleza? O x vezes y, que aparece aqui, né? Esse x vezes y aqui, eu não quero. Eu só quero o... Na verdade, eu não quero nem o 2, né? Eu não quero esse 2xy. Eu só quero o x ao quadrado e o y ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2xy para o segundo membro. Menos 69, menos 2xy. Tá? Mas quanto é que vale xy? No caso aqui, o x vezes y vale 1. Então, fica 169 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. 169 menos 2 dá 167. Letra B de bora. Próxima questão. Nós temos a sinal alternativa que indica o resultado correto da expressão algébrica. Ou seja, você tem que resolver e ver qual é o que vai ser, tá? Eu posso fazer esse problema de duas maneiras, tá? Ou eu resolvo isso aqui, que é o que a maioria iria fazer, né? Nós temos aqui um produto notável, eu iria fazer o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, que é o produto da soma pela diferença, menos 2AB mais B2. Aí você ia olhar para lá, 2B2, né? Aqui. Somando os termos semelhantes, ficaria A ao quadrado, menos 2AB
esse menos b2 com esse mais 2b ao quadrado aqui daria b ao quadrado. Aí você vai olhar para lá e ia dizer, eu não tenho nada parecido. Aí você vai olhar para cá, vai olhar para lá e vai ver que isso aqui é produtos notáveis ou trinômio quadrado perfeito se você pensar em fatorar. A forma fatorada desse é, tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último, coloca o sinal do meio e eleva a 2. Então nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito, que seria a letra E. Vamos lá para a próxima. Questão 2, teoricamente, né? A forma fatorada da equação é a seguinte. Ele quer saber a forma fatorada disso aqui, tá? Aqui, no caso, ele quer fatorar só o primeiro mesmo. O que você vai fazer? Você vai usar Steven, né? Você vai procurar dois números, Steven, né? Que somados deem 1 e que o produto dê menos 20. Como eu já falei várias e várias vezes, começo sempre pelo produto. Produto dá 20. 1 vezes 2 dá 20. 2 vezes 10 dá 20. 4 vezes 5 dá 20. Tá? Só tenho esses produtos que podem dar 20. Então, como o produto é negativo, eu não vou somar esses números, eu tenho que subtrair. A diferença desse é 19, a diferença desse é 18 e a diferença entre esses dois será 1. Então, os números que eu quero são 4 e 5. Meu problema é quem será o negativo, se será o 4 ou se será o 5. Então, o número que eu quero é o 4 e o 5, tá? Vocês também poderiam resolver, já que é de marcar, né? Vocês poderiam resolver isso aqui e ver qual é que bate aqui, tá certo? Bem, mas eu não vou resolver, eu vou fazer as contas. Será que é mais 20 ou menos 20? A soma tem que dar 1. Para a soma dar positiva, o maior tem que ser positivo e o menor tem que ser negativo, né? Porque você subtrai e dá o sinal do maior. Então a forma correta é x menos 4, x mais 5. Resposta certa, letra C. Vamos para a próxima. Próxima, semelhante àquela outra questão, só que com um detalhezinho a mais, né? Instituto Federal do Maranhão. Ó. Se A mais B é 5 e A vezes B é menos 8, qual é o valor de A ao quadrado mais 4AB mais B2? Aí eu já sei. É só pegar esse 4A, esse A ao quadrado mais 4A mais B ao quadrado e escrever como A mais B ao quadrado. Só que não, né? Porque quando você resolve isso, você vai encontrar 2AB e não 4, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pensar um pouquinho antes de tentar fazer qualquer conta. Se você sabe que esse 4 aqui é demais, né? O que é que você vai fazer? Você vai pensar da seguinte forma. Bem, se eu tivesse só 2, seria o nosso querido trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou pegar os 4 e vou colocar 2 aqui dentro e 2 aqui fora. Para quê? Isso aqui eu sei que dá A mais B ao quadrado, mais 2AB. E agora eu posso substituir. Ó. Quanto é que vale o A mais B? Vale 5 A ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B. A vezes B ali em cima diz que é menos 8. Então, você vai ficar com 25 menos 16, também conhecido como 9. Ok? Vamos à próxima. Próxima, a fatoração mais completa da expressão. Mais completa. Ou seja, tem a completa e tem a mais completa. Tá igual um livro de matemática antigo, tá? Primeira fatoração, sempre pensar no fator comum, tá? Segunda fatoração, se só tem 2, só tem duas possibilidades. Para vocês, pelo menos. Ou é fator comum, ou é diferença de 2 quadrados. Então, você vai tirar a raiz, né? X à quarta. Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo aqui, do último. Coloca uma vez com mais e uma vez com menos. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado vezes x ao quadrado menos y ao quadrado. Está fatorado, mas não aparece aqui, porque ele falou que é a mais completa. A mais completa, você vai ter que observar que isso aqui dá para fatorar uma segunda vez pelo mesmo caso, x mais y vezes
x menos y. Agora sim, a letra C. Continuando. Próxima questão. Considere a seguinte polinômio. O seguinte polinômio, né? E faça o que se pede. Indique qual é o grau. Pessoal, recordando o 8º ano, o grau é a parte variável aqui, né? O maior expoente é o 6, já que ele é um monômio de uma letra só, então ele é do 6º grau. Existe um fator comum a todos os termos desse polinômio? A todos, não. Fatório polinomial na técnica utilizada no processos 1, 2, 3, 4, agrupamento. O primeiro grupo e o segundo grupo. O primeiro grupo vocês têm que escolher. Vai ser o grupo do quê? Vai ser o grupo do 5. Se você colocar o grupo do 5, você vai ficar com isso aqui. Ó. E aqui é o grupo do 4. Beleza. Só que aí os parênteses não ficam iguais. Então o grupo não vai ser só do 5. Duas letras eu sempre coloco a de menor expoente. Então o fator comum é 5x à quarta. Quando você dividir 5x à sexta por 5x à quarta, dá x ao quadrado, menos. Quando você dividir 5x à quarta por 5x à quarta, como eles são iguais, vai dar 1. Ok? Agora os dois parênteses estão iguais. 5x à quarta, ou x ao quadrado menos 1. E dentro do parênteses vai ficar 5x à quarta mais 4. Ok. Esse primeiro aqui ainda é fatorável, né? É diferença de 2 quadrados. Tira a raiz uma vez com mais e outra vez com o menos. Tranquilo? Vamos ao próximo. Próxima questão, né? FCM. O valor numérico da expressão x elevado a 10 menos 13x elevado a 9 sobre 13x elevado a 8 menos x elevado a 9 para x igual a 7. Você poderia muito bem trocar o x por 7, né? Só que você fazer 7 a décima não dá, né? Pelo menos não sem uma calculadora. Então, o que é que eu vou fazer? Olha para a expressão, calma. Você sabe que tem que fatorar, mas antes de fatorar, preste atenção que no numerador primeiro vem o 13. Ou primeiro vem o número sem o 13. Depois vem o com 13. No segundo, está ao contrário. Bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever os dois na mesma ordem desse 13. Porque eu estou achando que eles vão ser cortados, né? Mas aí eu crio um outro problema, né? O 13 ele é positivo, enquanto esse segundo número aqui ele é negativo. Então, eu tenho que manter essa relação, tá bom? Os dois primeiros, eu posso afirmar que o que é que eles têm em comum? X à nona, tá certo? E dentro do parênteses vai ficar x menos 13. Se eu tirar 9 desse, sobra 1. Se eu tirar esses 9x daqui, não fica nenhum x, tá? Embaixo, o que é que eles têm em comum? Menos x elevado a 8. Por que menos? Porque eu quero que o segundo fique negativo igual a esse aqui. Ele é positivo, mas lá em cima é negativo. Então eu quero que seja negativo, eu vou botar o menos em evidência, tá? Quando eu boto o menos em evidência, ele troca os sinais. Vai ficar menos x elevado a 8 e dentro fica x menos 13, tá? Aí eu vou cortar esse com esse. Certo? E o x eu também vou cancelar. Aqui tem 9, tem 8, vai sobrar um x aqui. 9 menos 8 dá 1. Então isso aqui dá menos x. Quanto é que é x? 7. Então a resposta é menos 7. Tá bom? Vamos à próxima. 27. A expressão a quarta menos a ao quadrado b ao quadrado menos a ao quadrado mais b ao quadrado fatorada apresenta 4 fatores. Então eu tenho que achar 4 fatores. A soma desses fatores eu tenho que encontrar 4 fatores. Então vamos fatorar. 4 agrupamento. O primeiro grupo é do a ao quadrado, fica dentro do parênteses a ao quadrado menos b ao quadrado. O segundo grupo é o grupo do tem nada em comum, eu vou botar o menos, tá? Aí vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado, ok? Esses dois grupos têm
o a ao quadrado menos b ao quadrado em comum, e dentro do outro parênteses vai ficar a ao quadrado menos 1. Tá? Por que menos 1? Porque aqui eu botei o menos 1 em evidência. Tá? Se eu tirar o b ao quadrado, fica a ao quadrado menos 1. Isso aqui dá para fatorar, fica a mais b vezes a menos b. Esse aqui também dá para fatorar, fica a mais 1 vezes a menos 1, certo? Tirando a raiz. Agora os coeficientes. Quais são os coeficientes? 1 do a, mais 1 do b, mais 1 do a, mais menos 1 desse b aqui, mais 1 desse a, mais 1 desse outro a, mais 1 desse a aqui, mais menos 1, tá? Então, aqui vai ficar 3 mais 3, 6. 6 menos 2. Desculpe, é a soma desses fatores. Eu estava pensando só nos coeficientes. Ó. É a soma desses fatores. Então, a soma desses fatores, ele quer que eu pegue o a mais b, some com o a menos b, some com o a mais 1 e some com o a menos 1. O mais b corta com o menos b, o mais 1 corta com menos 1. Sobrou 1, 2, 3, 4. Sobrou 4A. Resposta letra A. Tá? Eu estava pensando em somar os coeficientes. Ele quer que some os fatores, né? Cada um desses fatores, A mais B, A menos B, A mais 1 e A menos 1. Somando deu 4A. Vamos ao próximo. Bem, pessoal, agora vamos falar sobre as equações do segundo grau, tá? Como foi dito em sala, a equação do segundo grau vai ser toda equação que possa ser escrita nessa forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que o a, o b e o c são números reais, só que o a não pode ser zero, né? Ou seja, esse termo aqui nunca pode ser zero. O b pode ser zero, aí ela fica incompleta de b. O c pode ser zero, ela fica incompleta de c. Mas o a não pode ser zero, porque se o a for zero, ela nem do segundo grau seria, tá bom? E essas letras A, B e C são chamadas de coeficiente. O a é sempre do x ao quadrado, o b é sempre do x, e o c é sempre o termo independente, tá? Nossa forma reduzida, que toda equação tem que ser começada a ser trabalhada somente quando ela chegar nessa forma, tá? Antes dela, você não pode dizer quem é A, quem é B e quem é C, nem fazer cálculo nenhum. Primeiro, você escreve a sua forma reduzida para qualquer pergunta que seja feita no exercício, tá bom? Vamos seguir? As equações elas podem ser completas ou incompletas, né? Quando é que uma equação é incompleta? Quando falta um dos termos que podem faltar, que são B ou C. Quando é que ela é completa? Quando nenhum dos termos é zero, né? Nem o B, nem o C. As incompletas, o B pode ser zero, no caso desse primeiro exemplo aqui. O C pode ser zero, no caso desse segundo exemplo aqui. E no caso do terceiro exemplo, o B e o C são zero. Tá? As completas nunca podem estar faltando nem A, nem B, nem C. Ok? Vamos começar a resolver algumas equações incompletas. Bem, aqui nós temos equações incompletas de C. Tá? As incompletas de C, como você pode visualizar, elas têm sempre x nos dois termos, porque o termo independente C não tem. Posso resolver pela fórmula resolutiva, mas as incompletas são bem mais rápidas de serem resolvidas pela fórmula de base, ou pela fórmula da fatoração, tá? Bem, o que é que essas duas têm em comum? Eu poderia dizer que esses dois têm em comum o x, tá? Ou 3x, ou menos 3x. No caso aqui, quando você está resolvendo a equação, tanto faz se você faz a fatoração completa ou só bota o x em evidência, porque o importante é o x, tá? Eu vou fazer da maneira correta. O fator comum aqui seria menos 3 vezes x. Se eu dividir cada um deles por menos 3x, vai dar x menos 3. Ok? Bem, aqui eu tenho três fatores. Eu tenho menos 3, eu tenho x e eu tenho x menos 3. E o produto desses três fatores deu zero. Eu tenho certeza que não foi o menos 3 que fez essa conta de zero. Quem fez essa conta dar zero ou foi o x, o fator x, ou foi o fator x menos 3, tá? Isso aqui está resolvido, isso aqui dá 3. Ok? Segundo exemplo,
Fator comum, né? Sempre as incompletas de B, você cola, o A vale 2, o B vale menos 5, o C vale 0. Se o C vale 0, ela é incompleta de C. E as incompletas de C, eu boto X em evidência. E eu vou dividir cada um deles por esse X. 2x ao quadrado dividido por x vai dar 2x. Menos 5x dividido por x dá menos 5. E esse produto é igual a zero. Quando é que um produto é igual a zero? Quando um dos fatores que está sendo apresentado aqui foi igual a zero. No caso, ou x é zero, ou x vai ser a resposta dessa equação do primeiro grau que aparece depois, tá? Então, as raízes dessa equação são 0 e 5 meios, tá? A equação do segundo grau tem até duas raízes, até. Pode ter equações com uma, com nenhuma, com duas, tá bom? Então, até duas raízes. Vamos continuar? Próximo tópico são as incompletas de C. Você identifica a incompleta de C? Quanto é que vale o A? 1. Quanto é que vale o B? B é o termo que multiplica X. Não tem. E o C é o termo independente, tá? Então, essa aqui é uma incompleta de B. Como é que eu faço as incompletas de B? Fatório? Até poderia, em alguns casos, mas é mais prático passar o 9 para o segundo membro. Então, aqui tem assim, ó, um número ao quadrado deu 9. Quem é que você, dentro dos números reais, eleva ao quadrado e dá 9? Aí o outro falaria, professor, é o 3. Mas também eu tenho menos 3, tá? Todos esses dois números ao quadrado dão 9. Então, como nós fazemos o procedimento aqui de transformar a potência em raiz, pela operação inversa, vamos dizer assim, tá? Você vai encontrar que x é mais ou menos 3, ok? Esse mais ou menos é por isso, é porque quem é elevado ao quadrado dá 9, são dois números, é o mais 3 e o menos 3. A próxima aqui, vamos começar devagarzinho, o A vale 2, o B é o termo que multiplica x, não estou vendo, e o C é o termo independente de x. Então, ela é incompleta de B. Como é que eu faço as incompletas de B? Eu passo o que não tem x para lá, tipo eu aprendi no 7º e 8º ano, passo dividindo, isso aqui dá 25, então x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 25, x vai ser igual a mais ou menos 5. Então, os números mais 5 e menos 5 são as raízes dessa equação, tá bom? Um detalhezinho nas equações incompletas, tá? De B. Aqui você vai usar o mesmo processo, ainda são incompletas de B, tá? O B vale 0 aqui. Quando você for fazer essa daqui, o 18 passa para o segundo membro, menos 18, ok? E aí você vai usar o procedimento x igual a mais ou menos raiz de 18. Só que 18 não tem raiz quadrada exata. O máximo que você pode fazer é simplificar 18. Quem lembra, né, 18 eu posso escrever como 2 vezes 3 ao quadrado. Então, quando eu tirar a raiz de 18, isso vai me dar 3 raiz de 2. Certo? Próxima. E o outro caso, né? X ao quadrado igual a 4, o A vale 1, o B vale 0 e o C vale 4. Quando você começa a resolver isso aqui, você encontra uma coisa que, pelo menos no ensino fundamental, não é possível, né? Um número elevado ao quadrado dá um resultado negativo. O que isso quer dizer? Que o número ao quadrado dá menos 4? É o menos 2? Não, o menos 2 dá mais 4, tá? Dentro dos reais, não há nenhum número que é elevado ao quadrado de menos 4. Então, isso aqui não pertence aos reais. Isso aqui seria uma equação que não tem raiz, tá? Quantas raízes ela tem? Nenhuma. Ok, pessoal? Vamos adiante. As equações completas. Pessoal, vocês viram várias formas de resolver as equações completas, né? Vocês viram fatorando, completando quadrados, e a fatoração pela fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, tá bom? A fórmula de Bhaskara, ela é completa porque ela resolve, vamos dizer assim, todo tipo de equação. Ela resolve as incompletas? Resolve. Vou resolver? Não. Elas resolvem a completa de qualquer tipo, sendo quadrado, não sendo, dando para completar quadrado, não dando. Então, quem quer um método só para resolver todas, seria a fórmula resolutiva, tá? Mas eu sempre acho que algumas questões vocês podem resolver sem usar essa fórmula.
pensando em completar quadrado ou usando fatorações. Mas vamos lá, tá? Quando você monta a fórmula resolutiva, tá? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Eu gosto de fazer esse número que fica dentro da raiz aqui, que nós chamamos de delta, discriminante, né? A parte. Por quê? Porque quando você vai fazer o delta, você tem 3 possibilidades, tá? O número pode ser um número positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Se o delta for zero, isso me garante que essa equação tem 2 raízes iguais. Se o delta for qualquer número positivo, isso me garante que essa equação terá 2 raízes diferentes. E se o delta for negativo, isso me garante que a equação não tem raiz, tá? Não tem raízes reais. Entendido? Então, vamos a alguns exemplos. Vamos lá, pessoal. Olha, questão 10 aqui no caso. Vamos lá, quais são as 2 raízes da equação do segundo grau? Parece simples, mas como eu falei, a equação tem que estar na forma 2x ao quadrado, mais, eu vou fazer aqui 2x ao quadrado, tá? Cadê os termos todos no primeiro membro, né? Cadê? Igual a zero. Ok? Colocou todo mundo no primeiro membro, aparecem termos semelhantes. Somou os termos semelhantes, você chega nessa equação aqui. Tudo bem? E aí você vai ver, olha, o A vale 2, o B vale 0 e o C vale menos 50. Ela é incompleta de B. Como é que eu faço as incompletas de B? O que tem x de um lado, o que não tem do outro. E aí eu vou reduzindo essa equação até que chega numa coisa x ao quadrado igual a 25, bem mais simples, e aí x igual a mais ou menos a raiz de 25. Qual é a raiz de 25? 5. Então a resposta é mais ou menos 5, letra D. Vamos ao próximo. Questão 26, né? A soma das raízes das equações. Então, eu tenho 2 equações, consequentemente, até 4 raízes. Se eu somar todas elas, quanto dará? Vamos lá. Primeira equação é essa aqui. Só que ela é do primeiro grau, ela não é do segundo. Ó. Ela é x sobre 3 mais x sobre 6, né? Igual a 18. Vou tirar o MMC, porque se tem denominador, tem que tirar o MMC, que é 6. Divide e multiplica. Divide por 3, multiplica por x, divide por 1, multiplica por 8, 18 vezes 6 dá 108. E aí eu vou cancelar os denominadores, tá bom? Vai ficar 3x igual a 108. X igual a 108 dividido por 3, x vai dar igual a 36, tá? Um número é 36, faltam só as outras 2 raízes. As outras 2 raízes serão dessa equação aqui, bom? Olha, o A vale 4, o B vale 0 e o C vale menos 64. Outra incompleta de B. O que é que eu faço? O que tem x no primeiro membro, que não tem no segundo. X ao quadrado igual a 64, 64 por 4 vai dar 16. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 16, que é 4. Bem, eu somar e subtrair 4 não vai alterar o resultado, né? Porque quando eu pegar mais 4, menos 4, mais 36, cortou, cortou, resposta 36, letra E. Vamos ao próximo. Questão 3, né? Quadrix. Um objeto é lançado do alto de um edifício residencial e cai em direção ao solo. Sua altura y em relação ao solo x, segundos após seu lançamento, pode ser calculada pela expressão y igual a menos 25x ao quadrado mais 625, né? Após quantos segundos contados a partir do instante em que foi largado, o objeto atingirá o solo. Esse problema já foi feito em sala, então tem um objeto aqui e ele cai obedecendo a seguinte equação, tá? 625. Tá? Poderia ser outra equação, mas essa aqui. Quando ele chega no solo, tá? Ele quer saber quanto tempo demora para ele chegar no solo. Quando ele chega no solo, pessoal, a altura dele é 0. Então é só fazer isso aqui igual a 0, tá? E aí você vai levar todo mundo para o primeiro membro.
ok? E você vai ter uma equação do segundo grau, onde o A é 25, o B é 0 e o C é menos 625. Então, ela é uma equação incompleta de B. E se ela é incompleta de B, o que é que eu vou fazer? O que tem B, x fica de um lado, o que não tem x passa para o outro lado. Então, x ao quadrado igual a 625 dividido por 25, que por coincidência é 25. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 25, só que x é tempo, ninguém volta no tempo, x igual a 5. Resposta certa, letra C. Vamos ao próximo. Próxima questão, considere a seguinte equação do segundo grau, em que k é uma constante, ou seja, k é um número disfarçado, tá? A equação é menos x ao quadrado mais 2k menos 8x menos 3 igual a 0. Para que essa equação seja classificada como incompleta, o valor de k deve ser igual a... nós só temos dois tipos de incompleta. A incompleta de b, que b é 0, e a incompleta de c, que c é 0. O c não pode ser 0, porque o c aqui é menos 3, tá? Então, ela não pode ser incompleta de c. Só que o b, né, no caso aqui, o b é o termo que multiplica o x. E quem está multiplicando aqui, x aqui é 2k menos 8. Então, eu vou fazer 2k menos 8 igual a 0, tá? Vai ficar 2k igual a 8 e k igual a 8 sobre 2. K igual a 4, letra D. Ok, pessoal? Quando ele falar que ela é incompleta daquilo, e tiver letra naquele local, né? Tiver uma constante lá qualquer, você vai colocar que aquela B, no caso aqui, igual a 0. Se falar que é incompleta de C, C igual a 0. Se ele falar que é incompleta de A igual a 0. Tá? Só que não tem incompleto de A, né? Se quiser que a equação seja do segundo grau, aí o A é diferente de 0. Tá? Se ele quiser que a equação seja do primeiro grau, aí sim o A igual a 0. Tudo bem? Vamos adiante. Vamos à leitura. Na equação do segundo grau, x ao quadrado mais 4x vai ser... Caso o termo independente seja nulo, ou seja, caso o c seja 0, uma das raízes será necessariamente igual a... Bem, nós sabemos que ela for 0, uma das raízes necessariamente tem que ser o 0. Mas vamos fazer aqui. Ele está afirmando que essa equação é incompleta de c. Se ela é incompleta de c, ela vai ser desse jeito aqui, certo? Quando os dois têm x, fatora, tá? E aí um produto é 0 quando um desses fatores for igual a 0. Então as raízes vão ser 0 e menos 4. Ou sem conta nenhuma, né? Se ela é incompleta de c, né? Se o termo independente é 0, obrigatoriamente uma das raízes é 0. A outra tem que calcular, mas uma delas é 0 com certeza. Quando ele é incompleto de b, né? As raízes, ou ele não tem raiz, ou as raízes são sempre dois números opostos, tá bom? Vamos continuar. Olhando para essa questão, temos a seguinte enunciado. Considere a seguinte equação incompleta do segundo grau, 4x2 menos 16x igual a 0. A menor das raízes dessa equação vale. Eu só vou saber qual é a menor depois que eu resolver, tá? Ele já está dizendo que ela é incompleta. Ela é incompleta de b. Então, anotar aqui b igual a 0. E as incompletas, como é que eu faço? O que tem x de um lado, o que não tem do outro lado. 16 dividido por 4 dá 4. Então, isso quer dizer que x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, as raízes vão ser x' mais 2, x duas linhas menos 2, ok? Qual dessas é a menor? Menor é menos 2. Ao próximo. Questão 16. Um lote em formato quadrado tem lados medindo 2x. Então, os dois lados são 2x, né? E 900 metros quadrados de área. Dessa maneira, uma expressão algébrica que represente a situação é... a área dele é igual a 900. Tem isso aqui? Tem não. Então, vamos resolver isso aqui. Então, fica 4x ao quadrado igual a 900. Tem isso aqui? Tem não. Então, vamos passar tudo para o primeiro mesmo. X ao quadrado menos 900 igual a 0. Tem isso aqui?
Tem. Letra A é. Ele ainda poderia ter deixado mais bonitinho, tendo dividido por 4, né? Ficaria mais bonitinho assim, tá? Mas as duas seriam respostas possíveis, ok? Vamos ao próximo. Próxima questão fala o seguinte: considere a seguinte equação. m-2x² mais n mais 1x mais 4, em que mn são constantes, ou seja, são números disfarçados, tá? Determine os valores de mn, tais que a equação dada seja do primeiro grau. Olha o que eu falei na questão anterior, tá? Quando é que a equação é do primeiro grau? Quando ela não é do segundo, né? E para ela ser do segundo grau, isso aqui tem que ser diferente de zero. Então, para que essa equação ser do primeiro grau, isso daqui tem que ser igual a 0 e, tá? Eu vou colocar e. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Por que ela ser do primeiro grau? Quem não pode dar zero é esse, tá bom? Então, quando é que ela vai ser do primeiro grau? Quando o m for 2 e quando o n não for menos 1. Tá certo? A, para que ela seja completa do segundo grau. Letra B. Para que ela seja completa do segundo grau. Para que ela seja do segundo grau, isso aqui não pode ser zero. Certo? E para que ela seja completa, isso daqui, que é o termo que multiplica x, né, que é o b, também não pode ser zero. Ela quer que seja completa, então ninguém pode ser zero, tá? Então, m não pode ser 2 e n não pode ser menos 1. Tem que ser diferente de menos 1. Letra C, para que ela ser do segundo grau e incompleta. Para que ela ser do segundo grau e incompleta, para que ela ser do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. Para que ela seja incompleta, ou B ou C tem que ser igual a zero. Como eu não tenho letra, né, ou parâmetros no C, eu só tenho no B, então, para que ela seja incompleta, o B tem que ser igual a zero. Tá? Isso aqui vai dar m diferente de 2, e aqui vai dar n igual a menos 1. Ok, pessoal? Sempre analisar. Aí ele quer que seja completa do segundo grau. O A tem que ser diferente de zero. Ele quer que seja incompleta do segundo grau. Alguém vai ter que ser zero, ou B ou C. Depende da questão. Vamos à próxima. Funesp. Em um depósito há 108 latas de tinta empilhadas e cada pilha tem o mesmo número de latas. Então, eu tenho um monte de pilha empilhada, né? Várias latas de tinta empilhadas, e a quantidade de latas é igual à quantidade de pilhas, certo? Tem o mesmo número de latas. Sabendo que o número de pilhas é o triplo do número de latas, né? O número de pilhas é o triplo do número de latas. Aqui as latinhas, uma em cima da outra, né? O número de pilhas é o triplo do número de latas. A pergunta é, então, o número de pilhas é... Cuidado, tá? Ele está falando que tem as latinhas aqui, ó. Tem uma latinha aqui, outra latinha aqui, um monte de latinha aqui. Aí tem várias pilhas, todas do mesmo tamanho, tá? Com a mesma quantidade de latinhas. Várias pilhas, cada uma com a mesma quantidade de latinhas que tem a primeira, tá? Só que a quantidade de pilhas é o triplo da quantidade de latas, certo? As pilhas, né, são 3L. E as latas, eu estou chamando de L. Cada pilha tem L latas. Eu tenho 3L pilhas. Quantas latas eu... Olha, ele pergunta quantas pilhas eu vou ter. No caso aqui, quando eu montar essa multiplicação, se eu multiplicar o número de latas por pilha pelo número de pilhas, vai me dar o total de latas, que são 108. Então, 3L ao quadrado igual a 108. Se eu for trazer para o primeiro membro só para desencargo de consciência, pessoal, dá para notar, né, que essa equação é do segundo grau e incompleta de B. Tá? Se ela é incompleta de B, o que não tem B passa para o segundo membro. Tá? Tem hora que você já sabe, nem precisa fazer isso, mas com calma se chega ao longe. Se eu dividir isso aqui por 3, vai dar 36. Então, L vai ser raiz quadrada de 36. Não vou colocar o mais ou menos, porque eu não posso ter menos latas, tá? L igual a 6. Aí, vou marcar a letra E, aí, vai errar, porque ele não quer saber a quantidade de latas, ele quer saber a quantidade de pilhas.
quantidade de pilhas é o triplo da quantidade de latas. Tá? Então, o triplo de 6 é 18, letra A. Mudou da última para a primeira pela falta de atenção. Vamos ao próximo. Em uma aula de matemática, o professor escreveu uma equação no quadro para ser resolvida pelos alunos. Um dos alunos apagou parcialmente o quadro, deixando apenas visível parte da equação anotada pelo professor, conforme ilustra a figura abaixo. Tá? Ele apagou o número que tinha aqui na frente. Esse povo que não deixa a lousa ligada. Sabendo que uma das raízes da equação é 5, pode-se concluir que o coeficiente que foi apagado é igual a... Primeiro, vamos acalmar. O coeficiente que foi apagado é o coeficiente A, certo? Eu sei que aqui é o A. Meu pincel vermelho. Tá aqui, esse coeficiente aqui é o A, ok? Eu sei que esse coeficiente é o A, mas eu não sei qual o número que está no lugar desse A. O que eu sei é que uma das raízes é 5. Traduzindo, ele está dizendo que x é 5. Raiz são os valores que tornam a equação verdadeira. Ele está dizendo que x é 5. Então, facilmente eu vou apagar, vou substituir, né, no caso, o x por 5 e vou resolver isso aqui. O que der vai ser o valor de A. 27 vezes 5 dá 135 mais 60 igual a 0. 135 menos 60 vai dar igual a 75. Então, 25A igual a menos, passo para lá, mais 75. Então, A vai ser 75 dividido por 25. O A vai ser igual a 3, tá bom? Então, o número que o aluno apagou foi o número 3. Se você quiser conferir, você substitui o A pelo 3, resolve, vai encontrar o número 5. Às vezes, pessoal, essas questões, ele pergunta qual é a outra raiz. Aí o que é que você faz? Você troca o A pelos 3, que é o número que você encontrou, ok? E aí você vai resolver essa equação. Eu dividiria por 3, né? Que vai ficar isso aqui, certo? E aí, opa, que daria 30, né? Por 3 vai dar 20, aliás, certo? Então, os números seriam 5 e 4, né? Uma raiz seria 4 e a outra raiz seria 5. Aí 5 vezes 4, 20, 5 mais 4, 9, trocando o sinal, menos 9. Então, a outra raiz seria 4. É outra pergunta que se costuma fazer nesse tipo de problema. Qual é a outra raiz, tá? Só que aqui você faria delta. Eu fiz de uma maneira mais rápida, tá bom? Que eu ainda vou ensinar para vocês. Próxima questão, considere a seguinte equação do segundo grau, 3x ao quadrado mais 32x mais 4x ao quadrado menos 60. Faça o que se pede. Indique A, B e C. Como eu falei para vocês, organizem. Isso aqui não está do jeito certo, pessoal. Colocar do jeito certo é colocar primeiro quem tem x ao quadrado, depois quem tem x, depois quem não tem x. Ok? Essa equação poderia ser simplificada? Sim. Letra B, eu poderia muito bem dividir aqui por 4. Se eu dividir por 4, eu fico com x ao quadrado mais 8x mais 15 igual a 0. Determine as raízes dessa equação usando o produto de Stephen, tá? Então ele quer que você me diga dois números que somados deem 15, dê 8 e que multiplicado dê 15. Produto 15, 3 vezes 5, 15, 3 mais 5, 8. Pronto, achei de primeira. Os números são os 3 e o 5. Se você quiser resolver por equação do segundo grau, não tem problema, tá? Use Bhaskara. Aí aqui, essa soma dá 0. Olha, esse produto aqui, um dos fatores dá 0. E o outro fator também vai dar 0. Então, x vai ser menos 3 ou x vai ser menos 5. Essas são as raízes da equação. Professor, eu quero fazer por Bhaskara, adoro Bhaskara. Então vamos lá, o A é 1, o B é 8 e o C é 15. Primeiro passo, o delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta, que está aparecendo no S, vai ser igual a 64 menos 60. Isso implica que o delta é igual a 4. Ótimo, delta deu um quadrado perfeito, vai facilitar minhas contas. Continuando, o oposto, né,
o oposto x é igual ao oposto de b. Se o b é 8, o oposto de 8 é menos 8. Mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes o meu a, que é 1, porque a minha equação é essa aqui. Aqui nós vamos separar em duas partes, né? Na x', que é o menos 8 mais 2 sobre 2. Menos 8 mais 2 dá menos 6. Divido por 2, menos 3. E o x duas linhas, menos 8 menos 2 sobre 2, menos 10 sobre 2, menos 5. A mesma coisa, só que gastando o triplo do espaço e tempo. Certo, pessoal? Vamos à próxima. Próxima questão diz assim, né? A equação x² mais 5x menos 14 tem duas raízes reais. Subtraindo-se a menor da maior, obtém-se. Subtraindo-se a menor da maior, tá? Cuidado com isso. Escrevi a equação. Ok? O a vale 1, o b vale 5 e o c vale menos 14. Faço o delta, que é b², menos 4 vezes a vezes c. Delta vai dar 25. Agora, cuidado, ó, dois sinais de menos dão um sinal de mais, 56. Delta igual a 81. Fico feliz, delta tem raiz. X igual ao oposto do b. O b é mais 5, então vai ficar menos 5. Cuidado, aqui é sempre o oposto, pode trocar sinal, às vezes pode ser menos, às vezes pode ser mais. Mais ou menos a raiz de 81 sobre 2 vezes o a, que é 1. Vou ficar com x', que vai ficar menos 5 mais 9 sobre 2. Menos 5 mais 9 dá 4, sobre 2 dá 2. E o x duas linhas, menos 5, menos 9 sobre 2, menos 14 sobre 2 dá menos 7. Subtraindo-se a menor da maior. Eu vou subtrair a menor da maior. Cuidado, né? Vamos lá. Vamos subtrair a maior da menor. Então, vai ficar a maior, eu vou tirar da menor. A menor é menos 7. Eu vou subtrair a maior, que é mais 2. Então, aqui vai ficar menos 7 menos 2, que dá menos 9. Décima diz assim: um retângulo tem suas medidas equivalentes às raízes da equação 2x² menos 10x mais 2. Assinale a alternativa que indica em metros o perímetro desse retângulo. Então, ele está dizendo que tem um retângulo que as raízes representam as medidas dos lados desse retângulo. Então, eu vou resolver essa equação e vou encontrar as suas raízes, tá? E as suas raízes serão os lados do retângulo. Eu vou dividir por 2, porque todo mundo aqui é par, tá bom? Se você quisesse usar Steven, dois números que é multiplicado D6 e que somado é menos 5, você também poderia fazer isso, tá? 2 vezes 3, 6, 2 mais 3, 5. Então, seria menos 2 e menos 3. Rápido e fácil. Se não, vamos fazer com calma, vamos fazer o delta aqui, tá? O A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. E aí, quando você fizer o delta, que vai ser B² menos 4 vezes A vezes C, você vai ficar com 25 menos 24, que dá 1. E aí vai para a fórmula do x. X é o oposto do b, ó. O oposto de menos, agora é mais. Mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a. Isso aqui vai nos separar nas duas possibilidades, né? X', que vai ser 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E o x duas linhas, que vai ser 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, os lados desse terreno são 3 por 2. Tá? E o perímetro dele vai ser 5 mais 5, 10. Resposta certa, letra A. Outra coisa interessante é que em problemas de área e perímetro, esse número aqui é a área e esse número aqui é sempre a metade do perímetro. Tá? Então, já sabia que era 10 desde o começo. Vamos adiante. E a última questão, pessoal, fala o seguinte: considere a equação ó, menos x² mais 2x mais 4 igual a 0. Nessa equação, a soma dos coeficientes dos termos dependente da incógnita x. Ele não está pedindo para resolver a equação, ele está pedindo para somar os coeficientes dos termos dependentes da incógnita x. Que pergunta difícil. Quem são os termos dependentes das incógnitas x, né?
Quem são os coeficientes dos termos dependentes das incógnitas x? Ele quer que você some o A mais o B. Ele só quer que você faça isso. Então, entender o enunciado ajuda muito na resolução dos problemas. Espero que vocês gostem dessa revisão e boa prova!